Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Tita Zapata e você está no Astrologia em Foco, um canal de astrologia que apresenta o céu astral, que traz aqui o movimento que ocorre neste céu que nos envolve, as suas previsões, aquilo que cada astro, cada planeta, cada ponto astrológico indica de uma forma geral e também particular na vida de cada um de nós. Só que hoje eu vou mudar um pouquinho o foco. Vou apresentar para vocês uma pequena série de 3 vídeos. O primeiro é sobre Quiron. Sim, eu vou falar dos centauros. Quiron é um centauro, Quiron é um asteroide. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a denominação desta estrutura quironiana. E Quiron representa a criança interior ferida, a criança onde nós nos autoferimos, nos infligimos uma ferida, ali na fase infantil, nos primeiros anos de vida, e ela vai nos acompanhar por toda a nossa existência. Precisamos trabalhar esta ferida. Este ponto, chamado Quiron, começou a adentrar a astrologia lá pelos anos 90. Sim, eu estava um dia passeando por uma avenida em Madrid, e buscando material, buscando ali livros. Lembre-se, nos anos 90 a internet ainda estava começando. E ali a nossa base, nos anos 90, ainda era literatura, eram os livros, como deveria ser até hoje. E buscando algo sobre astrologia para poder aprofundar mais esse conhecimento, uma estudante que estava ali ardendo em desejos de saber mais, encontrei na prateleira um livro sobre Quiron. Me chamou muito a atenção, comprei o livro, estudei este livro e fui buscar depois outras literaturas, outros autores. Não foi fácil, porque no começo ninguém aceitava muito a presença de Quiron no mapa astral em uma leitura de uma carta astrológica, mas eu, como estudante, já começando a atender, nos anos de 93, 94, fui agregando Quiron numa maneira de perceber se de fato essa energia era importante na leitura da carta astral. E sim, logo em seguida percebi que ela era fundamental. Principalmente quem trabalha com a astrologia no aspecto mais psicológico e junguiano. Quiron representa no nosso mapa astral aonde nós nos autoferimos. Portanto, tem um tipo de uma trilogia de a ferida autoimposta. Quando nós nos ferimos, claro que nós somos os nossos agressores. Claro que nós podemos trazer uma sensação de perseguição, nós nos perseguimos, nós nos agredimos. Quando temos o conhecimento desta ferida autoimposta, passamos a ser o curador, o salvador, aquele que pode ser o redentor de si mesmo. É isto que Quiron apresenta no mapa astral, na sua interpretação por casa, por área que ele está no nosso nascimento, ou também na revolução solar, na progressão, enfim, dependendo da ferramenta que nós estamos utilizando. Mas sempre lembrando que qualquer uma dessas ferramentas necessita do mapa astral natal, a base, porque é você, sou eu, somos nós. Estamos ali representados naquele gráfico. Assim, Quiron, ele vai estar situado em alguma casa, em algum signo e vai fazer conexões planetárias. Neste movimento, nós vamos trabalhar a nossa criança interior ferida e machucada. Como eu disse para você na abertura aqui do vídeo, é uma série de 3. Por quê? Porque depois eu vou apresentar Folos e depois Nessos. Eu trabalho com esses 3, desde que, a partir de Folos e Nessos, tenham conexão com planetas pessoais. Caso não exista essa conexão, eu não apresento. Mas eu quero trazer para que vocês saibam um pouco sobre os chamados centauros, que são asteroides, que estão entre a órbita de Júpiter e de Urano. Porque foi comprovado, por exemplo, Quiron, ele passa a órbita de Saturno. Vamos ver aqui um pouquinho de informação a respeito deste Quiron. Ele foi descoberto por um astrônomo chamado Charles Cowell em 1977. Lembre-se, nos anos 90 eu encontrei um livro a respeito de Quiron já. Aqui, ele foi classificado pela astronomia como asteroide. Mas passando um tempo, se percebeu que ele tinha como uma cauda, e muitos consideram agora Quiron como um cometa.
certo? Por causa desse desenvolvimento desta cauda, mas não são todos. E ele foi conhecido como o primeiro dos elementos chamados centauros, que estão girando, como eu disse para vocês, na órbita do Sol entre Júpiter e Urano. E em 2023 foi confirmado que Quirón possui anéis. Então ele se torna o quarto corpo celeste planetário a ter essa característica de anéis. Mas para complementar esse aspecto astronômico, vamos ver o que? O aspecto mitológico. Porque dentro da astrologia, na forma como nós podemos compreender os arquétipos ou os arquetipos, a mitologia é perfeita neste sentido. Eu gosto muito de explicar através de mitologia. Quirón. Quirón o que é? Um centauro. O que é um centauro? Ele é metade cavalo, metade humano. Alguns consideram Quirón como corregente ali de Sagitário. Eu não cheguei ainda a esta conclusão. Eu sei que Quirón tem bastante conexão com o Sagitário, mas eu também conecto muito este Quirón à Virgem. Portanto, eu não tenho ainda uma definição, eu acredito que não é o momento, talvez, de apresentar alguma teoria nesse sentido. Mas fica aberto, muitos acreditam que sim. Quirón, sendo metade cavalo, metade humano, ele fala sobre o quê? A parte animal, a parte do cavalo, as quatro patas. Ele representa os nossos instintos, porque nós, seres humanos, pertencemos ao reino dos animais, somos mamíferos. Portanto, nós temos também os nossos instintos animais, que são representados no nosso mapa com Quirón. Só que estes instintos, pela elaboração, pelo desenvolvimento do racional, do aspecto mental, nós vamos tendo aqui o sapiens sapiens, a nossa inteligência, representado pelo corpo hominal, pela cabeça hominal que fala sobre o racional, o mental. Este centauro, ele é o mais antigo, ele é o mais velho, e ele tem extremo conhecimento de todas as artes. Ele é o mestre dos mestres. Como surgiu Quirón? Existem várias teorias. A principal, a mais conhecida dentro da mitologia, ele seria filho de Cronos, Saturno, com a ninfa Fira. Mas eu, lá naquele primeiro livro que busquei na minha biblioteca, e com tantas idas para outros países, volta para o Brasil, eu não sei exatamente onde ele está guardado em algum lugar, a minha biblioteca está condensada em poucos livros atualmente, com esses processos de mudança. Se eu encontrar depois, eu apresento para vocês. Neste livro, a mitologia diz e apresenta Quirón como filho de Zeus, Júpiter, também com a ninfa. Por quê? Se tem uma discussão a respeito desta possibilidade de Quirón ser antigo, ter muito conhecimento, mas não ser da época dos titãs. E eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque para o que nós utilizamos, tanto faz se ele é filho de Cronos ou se ele é filho de Júpiter. Então vamos continuar aqui com a parte mitológica. Quirón, ele nasce do encontro, do desejo do deus Cronos, Saturno ou Júpiter, Zeus, sobre uma ninfa. Aqui, na versão que eu utilizo para explicar para os meus clientes, para as pessoas que me procuram, eu utilizo a de Zeus Júpiter. Quirón, portanto, surge de um desejo desenfreado, porque Júpiter, Zeus, ele representa a expansão. E essa energia de expansão está relacionado também com o expandir o crescimento da humanidade. E Zeus, ele se relacionava tanto com o aspecto feminino, quanto com o aspecto masculino, e muitas vezes, por ter aquele poder de transformação, se transformava também em um cavalo, em um azalão negro maravilhoso. Aqui, ele era extremamente apaixonado e interessado por diversas formas, por diversas pessoas. Só que ele era casado com Juno. E Juno, ela não aceitava muito o quê? Essa mania de expandir do seu marido. Só que ele é deus dos deuses e ela era a rainha-mãe. E ela não queria abrir mão deste posto. Então ela não ia se desfazer do seu casamento, do seu matrimônio.
Ela também não podia ir contra o próprio marido. Então ela fazia o quê? Ela ia contra o desejo que esse marido tinha. Seja uma ninfa, uma humana, uma deusa, uma semideusa, e até o copeiro que servia ao néctar dos deuses ali no Olimpo, porque ele também se interessava por esse copeiro. Foi ele que levou esse copeiro para os céus, né? E aqui no canal você encontra a história dessa parte mitológica. Depois eu coloco para você aqui qual que é o vídeo onde está. Aqui nós estamos então lidando com uma expansão do desejo que se forma através do quê? Muitas vezes do aspecto instintual, do desejo puro. Nesse sentido, Júpiter encontra esta ninfa, se interessa por ela, fica bastante ativo o seu desejo e começa a se mostrar para esta ninfa. Mas ela, sabendo de Juno, sabendo de Hera, sabendo que ela poderia sofrer esta perseguição, ela começou a fugir de Zeus Júpiter. E ela foi parar em Creta, uma ilha da Grécia. Só que ele é Deus dos deuses. Ele a perseguiu. Quando ela percebe que ele está se aproximando da ilha, ela faz aquela sua transformação, sua metamorfose, se transforma numa égua branca. E ele, claro, logo em seguida, naquele asalão negro. Existe toda a entrega da sexualidade que representa o instinto humano. Quando estão saciados, ele já completamente saciado, vai embora. E ela fica. Por quê? Porque ela percebe que ela está grávida, que ela vai gerar uma vida. Ela permanece até o momento em que ela dá à luz. Quando ela dá à luz a um ser metade cavalo, metade humano. E aqui surge uma explicação astrológica para aquela síndrome, para aquela depressão pós-parto. Quando a mãe olha aquele bebê e não o reconhece. Esta ninfa, ela simplesmente enlouquece com o resultado que ela vê ali, nos seus braços. Ela deixa Quiron, então existe o quê? A rejeição. Ela sai, de fato, enlouquecida, abandonando o seu filho. Só que todo este movimento, todo este período foi acompanhado por Apolo, o deus Sol. Na mitologia, Apolo leva o Sol em uma carroça. Então, Apolo passava pela ilha de Creta todo dia e acompanhou todo o processo ali da gestação, do parto e do abandono. E ele, tio de Quiron, desce com a sua carroça, recolhe o bebê e o leva, e o cria. Portanto, aqui surge o quê? Uma dor, uma autoferida que inicia-se ali, tanto no processo da gestação, do parto, como nos primeiros anos da nossa vida. E essa autoferida é como nós, como seres, lidamos com a figura de pai e mãe. No caso de Quiron, ocorreu o quê? Um abandono, ele foi abandonado. Mas nós não necessariamente temos que ser abandonados. Por isso que Quiron, passando pelos signos, pode dar uma pista daquilo que nós nos ferimos neste período infantil, no início da nossa vida. Continuando aqui a explanação mitológica, Quiron, criado por Apolo, ele se torna o mestre dos mestres. Por quê? Porque ele é diferente. Ele é diferente ali no Olimpo. Existiam centauros? Os centauros foram surgindo. Existe essa parte mitológica dos centauros, metade cavalos, metade humanos. Mas eles eram selvagens, eles eram vingativos, perigosos, e Quiron não. Agora imagine, ele era diferente, ele era um deus, mas ele era diferente dos outros. Portanto, ele se dedicou a quê? Ao conhecimento. Se tornou o mestre de Hércules, de Jasão, de Prometeu e outros deuses e semideuses. Ele se tornou o grande mestre. Chegamos aqui nesse ponto do mito, quando Prometeu, em algumas versões, Prometeu é um semideus, em outras ele é humano. Nesta que eu acompanho, ele é humano. Ele é filho de um deus com uma humana. Portanto, ele não é um semideus, ele é mais humano, mas ainda tem toda a capacidade de desenvolver essa expertise dos deuses. E ele também é abandonado, ele é deixado de lado. E Quiron o recolhe e se torna pupilo de Quiron.
E ele tem este Prometeu como uma energia de paternidade sobre este humano, quase semideus. Com esse processo todo, chega um momento em que Prometeu olha para a humanidade, que eram como animais selvagens, não tinham a inteligência, não tinham o domínio do fogo, nada disso. E Prometeu pensa, mas por que o humano tem que viver dessa forma? E ele vai até Júpiter. Júpiter tem o quê? O fogo da eternidade, o fogo da espiritualidade, o fogo da inteligência maior. Ele rouba uma parte daquele fogo, desce à terra e entrega ao homem. Aqui nós temos então o início da utilização do fogo pelo homem. E a partir deste processo, o que acontece quando ele recebe o fogo? Este fogo que nós conhecemos, eu pelo menos trabalho na astrologia, com um planetóide chamado Vesta. Eu vou apresentar depois desta série também uma outra com os planetóides que eu trabalho na minha análise astrológica. Vesta, então, é a deusa do fogo. Este fogo desce aqui para a humanidade começa a cozinhar, portanto, o alimento tem mais durabilidade e tem mais forma de ser consumido. Também aquece o humano, porque o humano passava muito frio, morria de frio. Aqui o fogo começa a aquecer a pessoa. O fogo também espanta os outros animais. Ele é uma proteção para o ser humano. Ele começa a forjar as armas de defesa, mas também para os utensílios para poder se desenvolver no seu dia a dia, na sua caça. Perceba que o fogo foi um fator de extrema mudança aqui para a humanidade. Enquanto desenrola todo esse processo, nós temos que ver uma outra parte da mitologia. Por quê? Tanto Uranus, quanto Saturno Cronos, eles tiveram muitos filhos que não eram considerados olímpicos, deuses perfeitos. Eram semideuses, eram projetos, eram cíclopes que tinham aquele olho no meio da testa, eram monstros. E eles jogavam esses filhos, ali para a terra. Assim que estes eram semideuses e eles faziam terror na terra. Era guerra entre eles, briga entre eles, trons. E o que seria necessário? Terminar com eles na terra, porque eles eram aquele grupo de semideuses que exterminavam o humano. Nós temos a história do João, João Pé de Feijão? João Pé de Feijão. Temos algumas historinhas fora da mitologia que falam sobre esses monstros. O Pé Grande. Enfim, esta parte aqui da mitologia. Para isso, o humano, como é que o humano vai vencer isso? Não tem como vencer. Os deuses não iam ficar atacando. Então Prometeu vai até Quiron. Lembre-se, Quiron é o seu mestre e quase o seu pai. Vai até Quiron e pede para que ele desenvolva algum veneno para que o humano possa exterminar estes semideuses. Esta aqui é uma versão da mitologia. Tem uma outra versão que fala sobre Hércules. Quando Hércules tenta matar a Hidra, e a Hidra tem o veneno, e Quiron teria se ferido com este veneno. Eu continuo nesta versão da mitologia, em que Quiron desenvolve este veneno, e ele ajuda a preparar as flechas que os humanos iriam receber para esta luta contra os monstros semideuses. Nessa preparação, nessa situação toda, Quiron pega um chumaço de flechas e quando ele vai organizar essas flechas, ele tira do veneno, ele deixa escorregar e atinge o flanco, que é a coxa, entre a coxa e o quadril. Aqui ele abre uma ferida que jamais se fecharia. Ele entende, nesse processo criativo, que ele criou um veneno que fará com que os deuses sofram eternamente. Este veneno vai acabar com os semideuses com o tempo. Não é imediato, mas eles deixam esse poder eterno. E o ser humano morreria na hora. Ele entrega as flechas para Prometeu, Prometeu vai para a Terra, então todo aquele processo lá da guerra dos humanos contra esses semideuses, esses monstros. E nisso tudo, Júpiter Zeus percebe, roubaram o fogo. Quem roubou? Prometeu. Está acontecendo uma guerra, o humano está evoluindo. Não era momento para o humano entrar nesta evolução, segundo Júpiter Zeus. E ele vai atrás de Prometeu, o prende, o leva para Grécia, o prende ali na ilha de Creta, entre duas montanhas. E ele não era um semideus, ele não era um deus.
Então, o que Júpiter Zeus faz? Transforma o fígado de Prometeu em um fígado de semideus, regenerável. E manda o Sílfuro, que é aquele pássaro gigantesco com aquele bico assim curvado, durante o dia comer o fígado de Prometeu. À noite, esse fígado se regeneraria. Percebe que aqui também vem a explicação daquela frase muito comumente usada, né? Comer o fígado. E está, portanto, acontecendo esta situação aqui. Prometeu preso, passando por essa tortura que seria eterna, quer dizer, enquanto ele durasse, né? Ele não era um deus ainda. E Quiron sofrendo a sua autoferida, procurando uma solução, procurando um antídoto. Só que ele não encontra esse antídoto. Ele descobre que a forma dele se livrar desta dor que o acompanha é ele se transformar num ser humano. Por quê? Porque só o humano tem a capacidade de cair na roda das reencarnações. Desta forma, ele vê que não há saída para ele. A guerra continua, os monstros estão se acabando, Prometeu lá sofrendo, mas Quiron não está sabendo desse processo. Por quê? Porque ele está numa busca intensa de um antídoto. Só que Hércules, Jasão, os outros deuses e semideuses estão tentando liberar Prometeu. E Zeus Júpiter diz que não, que ele não pode voltar atrás. Mas que havia uma condição, sim. Algo que ele sabia que jamais iria acontecer. Que algum deus desse a sua eternidade por Prometeu. E Prometeu, portanto, não tem esperança alguma de sair dessa situação. Acontece que Quiron fica sabendo disto através dos seus pupilos, que o avisam de tudo o que está acontecendo. E ele analisa, e ele pensa, aqui está a chance de me livrar desta ferida autoimposta. Ele vai até o seu pai, porque neste caso da mitologia, nesta versão mitológica, Júpiter Zeus é pai de Quiron. E ele diz, eu entrego a minha eternidade, a minha vida eterna por Prometeu. Júpiter fica abaladíssimo, mas ele também não pode voltar atrás. Ele havia dado a sua palavra. E ele faz a troca. A eternidade passa para Prometeu, que fica livre, e Quiron começa o seu processo de se libertar desta dor, mas entrando e caindo na roda das reencarnações. Esta é a explicação mitológica de Quiron. Seja esta que eu trabalho, seja a que é mais conhecida e divulgada, sendo filho de Cronos, tendo falecido Quiron através da flecha ali de Hércules, é o mesmo processo com Prometeu, acontece o mesmo com Prometeu. Então, é como eu digo, no fim das contas, é o mesmo. Aqui, Quiron, no nosso gráfico, no nosso mapa, vai representar onde nós, ali, seja na concepção, seja na gravidez de nossa mãe, seja nos primeiros anos de vida, calcula que até os 7, 8 anos, onde nós, por algum motivo, enxergamos a figura de pai e mãe como algo que nos machuca, algo que nós não estamos conseguindo acessar essa figura de pai e mãe, gerando esta ferida autoimposta, onde nós pegamos este material e somos ali os nossos verdugos. Só que como é uma ferida autoimposta, somos nós que temos que reconhecer este processo, nos tornando nossos curadores, nossos salvadores. Então, também podemos chegar ao quê? Ao remédio, ao antídoto desta ferida autoimposta. E aqui é bom entender, porque muitas pessoas dizem, mas por que se culpa sempre o pai e a mãe? Não, não é bem assim. É como a criança, naquela fase infantil, tem a percepção de algo em relação a pai e a mãe. Não necessariamente que os pais sejam culpados. É claro que existem muitas situações que sim, são. Mas isso aqui está muito mais no inconsciente. Isso aqui está muito mais na parte de sentir, de perceber dessa criança. Agora vamos imaginar que essa criança cresce. Somos adultos. Mas carregamos esta ferida no nosso inconsciente. Qual que é uma atitude de um adolescente, de um jovem que tem dificuldade de lidar com aquele ponto lá no seu mapa, na sua infância, de desacordo com a figura de pai e de mãe? Depende do signo onde se encontra este Quiron. Ele vai trazer aqui pistas para este processo. Mas de uma forma coletiva, de uma forma global, nós falamos de pessoas adultas que se comportam como eternas crianças.
Não em todos os setores da vida, mas, por exemplo, uma pessoa que não aceita que o outro lhe diga não. Sabe a criança mimada? Aquela criança que se joga no chão porque disseram não para ela, e ela vai se comportar. Imagine um homem jovem, uma mulher jovem, porque isso também pode ativar o aspecto na mulher. Porque vamos lembrar que Quiron, dependendo do signo que ele está, ele vai muito para o masculino. E como Quiron há bastante tempo se encontra em Áries, nós temos aqui neste período que nós estamos vivenciando, muito mais ativado a figura masculina. Mas há mulheres que têm um desequilíbrio entre o feminino e o masculino. Masculina, a ação, é muito mais forte que o feminino. Por isso a gente fala aquela pessoa que é mimada e fala, não, eu tenho que ser desse jeito, é assim que eu quero. E aí ela tem atitudes infantis, ou ela age perante os outros com atitudes infantis. E isto pode gerar assim, um coletivo de pessoas, e nós estamos vendo isso na sociedade hoje, que fazem o quê? Eles não sabem conversar, não sabem dialogar, não têm diplomacia. Por quê? Porque se jogam sempre na questão do eu quero que seja assim e tem que ser assim. Conectado com aquela criança que não conseguiu entender os nãos da vida. E agora, na segunda parte deste vídeo, apresento Quiron nos signos e nas casas. Para iniciar, a órbita de Quiron é de 50 anos. Portanto, ele dá a volta nos 12 signos em 50 anos, mas ele tem uma órbita extremamente excêntrica. Aliás, eu coloquei para vocês aqui a descoberta oficial de Quiron lá em 1977. Mas na astrologia já se sabia da existência de um outro corpo, ou na astronomia também, claro, né? Por quê? Porque existia uma interferência entre aqui Júpiter e Urano. Então se sabia que existia algo, havia algo ali que estava fazendo essa interferência. E assim que ele só é oficialmente descoberto em 77, mas sua existência, é bem antiga. Aqui, Quiron tem, por esta órbita excêntrica, uma permanência maior, em torno de 9 anos, nos signos de Áries, Aquário e Peixes. A sua órbita mais rápida se dá no signo de Virgem, Libra, porque ele fica apenas 2 anos. Já em Touro, nós temos uma órbita de aproximadamente 8 anos. Em Gêmeos, de 5. Em Capricórnio, de 4. Veja, é uma órbita irregular. Às vezes ele é mais rápido, em outros momentos ele fica bem mais lento. Ali na comunidade, eu vou colocar para vocês a tabela, certo? Dos anos que este asteroide permanece em cada signo. Além disso, eu também vou colocar para vocês uma tabela do início do ano em que este Quiron entrou e do ano em que ele passou para outro signo. Mas é uma tabela bem rudimentar, é só para quem não sabe dar uma olhada, assim, perceber, será que cabe para mim este tipo de apresentação que ela está fazendo aqui? Claro que o melhor é que você levante o seu gráfico, porque aí você vai ter também o posicionamento da casa e não só do signo. Mas de qualquer forma, como a gente tem pessoas que não sabem, eu vou colocar essa tabelinha lá na comunidade para ajudar você também, certo? Podemos então dar início aqui à explanação desta energia quironiana em Áries, aonde ele está atualmente. Estamos em 26 graus com Quiron retrogradando. Quiron em Áries. A minha criança interior ferida, machucada, em relação a quê? A figura de pai e mãe, que são os primeiros com os quais eu tenho contato nesta vida, se dá na falta de coragem que eu posso apresentar. Por quê? Eu vou sempre colocar aqui exemplos para você entender melhor. Imagine que a criança que tem Quiron em Áries, lá no comecinho da sua vida, ou teve a rejeição, como aconteceu com Quiron, lembrando que a mitologia traz muito do exemplo para que a gente possa apresentar para as pessoas, qualquer tipo de rejeição, uma rejeição por exemplo, eu quando vim aqui à Terra, o meu pai acreditava que seria um filho homem, e nasceu a filha mulher. Ele ficou, num primeiro segundo, assim, um tanto quanto, né? Nossa, esperava um homem. Ele havia comprado charutos para os amigos, que era um costume que se tinha, e eu veio uma mulher. Mas logo em seguida, mudou, porque ele aceitou o fato de ser uma filha mulher rapidamente. Inclusive distribuiu os charutos, mesmo sendo uma filha mulher. Claro, eu poderia me sentir assim, meu pai queria um homem,
Sim, porque em alguns momentos da vida, o meu pai, ele me tratava como ele tratou o meu irmão depois, porque depois logo nasceu um filho homem. E ele me tratava nos primeiros anos de vida muito parecida com o meu irmão. Muito parecido. Mas esse é um exemplo que eu estou passando para vocês, ok? Então imagine que você que tem Quiron em Áries, você traz essa situação de eu não estou conseguindo me colocar, eu não estou conseguindo colocar para este pai, para esta mãe, lá no comecinho, aquilo que eu quero, aquilo que eu sou. Lembre-se que a energia ariana é fogo, é a ação, é liberdade e é também seguir os seus planos, os seus desejos, sem ficar esperando o outro. Não, eu sou independente. Então esta criança, claro, que quando é pequena tem que ser educada pelo pai e pela mãe para poder se conviver aonde? Na sociedade. Então essa criança vai ouvir muito não. Por quê? Porque ela vai querer colocar o dedinho na tomada, porque ela vai puxar uma gaveta e ela começa a ouvir o não. Só que ela não consegue entender este não. Por quê? Porque a essência vem, eu quero provar, eu quero ser independente, eu quero fazer as coisas. E ela começa a ouvir muito não e ela acredita o quê? Ela se fere, dizendo, não sou aceita, não, do jeito que eu sou, os meus pais não me querem, então eu tenho que ficar fechada, parada, travada. Só que é fogo, é ação, essa energia vai para dentro da pessoa, a pessoa introjeta isso, e o que acontece? Ela, ó, ploft, explode. É uma energia quironiana, lembra? Metade cavalo, instinto, e metade razão. A razão vai se apagando e o instinto surge como uma explosão, um fogo de ação. E aqui que eu expliquei para vocês agora há pouco sobre o período em que nós estamos vivendo, com Quiron em Áries, onde nós podemos perceber uma parte da população que não aceita ouvir a palavra não. Quiron esteve também circulando por Áries a partir de 1968. Quiron esteve em Áries. Mas nós não podemos esquecer que lá em Virgem estava Plutão e também a energia de Urano. E que Netuno estava em Escorpião. Então, naquele período, parece que se segurou mais essa noção de, não, tem que ter uma autoridade, o filho, ele tem esse processo de vamos lidar com esta criança, ensinando, e a liberdade era um pouco mais restrita. Neste momento que nós estamos vivendo agora, onde estava Netuno? Em Peixes. E Peixes o que é? Sonhos, idealizações, a liberdade da mente, a liberdade de utilizar todos o que possa tirar o nosso consciente, o nosso racional, o nosso cognitivo. Aonde estava Plutão? Em Capricórnio. Eu tenho que construir materialmente. Agora ele passou para Aquário. Eu tenho que perceber o meu coletivo. Eu sei que eu vou passar por um processo de transformação. Aonde estava Urano? Touro, dinheiro, posses, valores. Este Urano passou para onde? Para Gêmeos. E vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a comunicação e o nosso mental. Só que eles estão fazendo o quê? Um processo de retrogradação. Plutão não volta mais a Capricórnio, acabou. Mas Urano e Netuno vão retornar sim. Netuno a Peixes, onde ele comanda os sonhos, as ilusões, os ideais, e Urano a Touro, para encerrar aqui a questão dos meus valores, já que Plutão já está fazendo a transformação em relação ao coletivo e ao social. É um período extremamente transformador, mas a ferida autoimposta está presente, está aí. Esta ferida autoimposta se coloca frente a cada um de nós. Nós estamos vivenciando um período em que é difícil para as pessoas ouvirem um não. Elas vão reagir de uma forma, muitas vezes, infantil, como aquela criança que entra num processo de birra. Se joga no chão, grita, porque as coisas não são do jeito que ele quer, o que ela quer. Casa 1. A casa 1 é o ascendente. É como nós nos mostramos para fora, para o mundo. Portanto, Quiron na casa 1 vai mexer também com a forma como nós queremos que os outros nos enxerguem. Podemos ter uma energia, dependendo do signo que está aí nesta casa 1, uma energia do quê? Da vítima. Podemos ser a eterna vítima, sempre, nossa, porque meu pai e minha mãe, sempre colocando a culpa no pai e na mãe pela falta de ação que essa pessoa possa apresentar, ou pela forma como ela se mostra para o outro, ou na rebeldia, depende muito do signo que se encontra na casa 1.
Mas Quiron na casa 1 fala do quê? Da dor, de uma rejeição, de uma ferida autoimposta na forma como ele se expressa para o mundo, como ele é visto no mundo. Quiron em Touro. Touro, signo de terra, que fala dos valores, seja dos valores do trabalho, então a parte material financeira, como também os valores dos sentimentos. Quando Quiron está em Touro, ele pode, essa criança, essa ferida autoimposta, pode ter surgido ali no processo de valorização dos pais. Então essa criança pode sentir que não foi valorizada. Pode sentir que, de alguma forma, ela tenta chegar a esta figura de pai ou mãe e é como se não houvesse o tempo para ela. Ou porque este pai ou esta mãe se dedica demais aos seus próprios afazeres, aos seus valores. Imagina uma família que tinha muitos filhos, esta mãe não poderia dedicar um tempo especial para cada um dos filhos, era muito complicado. Então era algo assim delegado também para os irmãos. Isso a gente pode ver mais na casa 3. Mas, de qualquer forma, mexe com o valor. A pessoa não se sente valorizada. A pessoa não acredita que ela faça parte do valor da base, do pai e da mãe. Quando este Quiron ativa aqui Touro, ele pode ativar também o problema com as questões das finanças. Enquanto, como é que eu vou me colocar no mundo frente ao que eu quero ganhar ou acrescentar mais ao meu mundo econômico. Então traz uma desvalorização de sentimentos, traz uma desvalorização que pode atingir também a fase financeira da vida da pessoa. Quando este Quiron ativa a casa 2, é claro que ele vai ativar o quê? Também a questão de valores, porque a casa 2 no gráfico fala sobre como nós vamos em busca dos valores financeiros e econômicos que desejamos. Então é a nossa força de conseguir mais valores, de organizar estes valores, de cuidar do que é nosso. Quiron aí vai trazer, como a energia de Quiron em Touro, um problema de valorização. Eu não me sinto valorizado, eu não consigo valorizar o que eu tenho problemas com o trabalho, porque a minha criança interior ferida está ali machucada, eu não fui valorizada, então eu não tenho muita coragem de fazer as coisas, de ir em busca daquilo que eu quero, e eu me travo, e aí eu me sinto uma vítima, porque eu não consigo me valorizar como pessoa, ou emocionalmente, sentimentalmente, ou financeiramente, no caso da casa 2, financeiramente e economicamente. Então a pessoa tem um problema nas questões das finanças. Precisa resolver a criança interior ferida, entender este processo, de onde ele surgiu, aonde eu não me senti valorizada lá na primeira infância com pai e com mãe, para que possa trabalhar essa dor autoimposta, ser o curador e também curar as questões econômicas e financeiras da vida. Quiron em Gêmeos. Quiron em Gêmeos. Gêmeos é comunicação, Gêmeos é o ir, é o vir, é o se movimentar, é o transporte, mas também é aquela pessoa que não quer se aprofundar muito nas coisas. Pode ser que quem tenha este Quiron em Gêmeos tenha uma ferida autoimposta lá no começo da vida, com a figura da mãe, do pai, e aqui no caso nós podemos colocar também a figura de irmão. De repente essa criança, ela é a mais velha ou é a criança do meio? Porque a mais velha, quando nascem os outros, meio que se sente de lado e até com uma obrigação perante aquela outra criança que chegou. E a do meio se sente um sanduíche, né? Ela não tem mais essa importância. Por quê? Porque passa para o pequeno. O pequeno tem que ser olhado, visto, analisado, cuidado. Existia família, existem famílias, poucas ainda, mas existem que os filhos vêm um atrás do outro. Exemplos, tá? Que eu estou dando para vocês. Pode também acontecer como quando Quiron está na casa 3, porque Gêmeos rege a casa 3, pode acontecer algo, alguma ferida, sabe, com aquele primeiro amiguinho, lá no comecinho da vida, aquele primeiro amiguinho que a gente tem, porque pai e mãe é a nossa vida, né? Irmãos também começam a adentrar, e esses amiguinhos também fazem parte, ou então aquela pré-escola, ali, a relação com estas pessoas, pode ter causado alguma dor por alguma diferença, ou porque eu falo diferente, ou porque eu sou mais lento no meu raciocínio, ou porque eu sou mais rápido no meu raciocínio. E os pais com este Quiron em Gêmeos podem ter meio que cerceado a comunicação deste filho ou desta filha. Porque você fala demais, você fala muito alto, você tem que controlar o seu tom de voz, olha como você está se expressando. Para de correr, criança. Ou, se mexe, você não sai daí, faz alguma coisa.
A criança sente isso como um ataque, e que na verdade muitas vezes não é. Ou então um coleguinha da classe, ali dos primeiros anos do maternal, ah, mas o seu cabelo tem aqui, ele faz umas coisas tão estranhas. Ah, o seu cabelo, você tem pouco cabelo, oh, você tem tanto cabelo. Ou então, que roupa é essa? Que tênis é esse? E a criança vai sentindo como se ela não conseguisse se comunicar, ela vai ficando com medo, ela vai se fechando. E nós vamos carregar isto para a vida adulta. Então, Quiron em Gêmeos, como Quiron na casa 3, trazem este tipo de situação onde nós vamos carregando essa dor infantil. Quiron em Câncer, ou Quiron na casa 4. Quiron em Câncer. Câncer, casa 4, é o que? A base familiar. É a representação de pai e mãe. É a representação da ancestralidade. Aqui, o que a criança pode ter sentido quando ela, ou na sua gravidez, na gravidez da mãe, ou no parto, ou nos primeiros anos de vida, ela pode ter se machucado com o quê? Por não se sentir fazendo parte desta base da família. N motivos, como já apresentado em outros posicionamentos de Quiron, ou porque esta criança é a mais velha e surge uma mais nova logo depois, ou porque essa criança, ela não faz exatamente aquilo que o pai e a mãe ensinam, que é uma convivência dentro do lar, então ela se sente colocada de lado, ou porque este pai e esta mãe têm outros afazeres dentro de casa e do lar, e ela sente que ela não é atendida, que ela não faz parte daquele grupo. Então essa criança começa a se machucar, a se ferir em relação a isso. E isso vai trazer problemas na sua vida com, por exemplo, a família. Então é uma criança que começa a ter problemas dentro da casa, dentro do lar. E isso vai, seguindo, vida adiante, os adolescentes que têm problema com os pais, o adulto que tem problema com a família. Ou ele se integra demais a esta família, porque depende do signo também onde está esse Quiron, ou ele então entra em luta e debate com esta família, quando o Quiron está na casa 4. Quiron na casa 5. Esta ferida autoimposta, quando o Quiron chega na casa 5 ou no signo de Leão, porque Leão é o nosso eu, é o nosso ego. Para Leão, para a energia leonina, o que é que eu preciso? O reconhecimento dos outros. Eu tenho que ser o mais bonito, eu tenho que ser aquele que chama a atenção, porque só assim eu acho que estou sendo reconhecido. Só assim eu vou ter uma autoestima elevada, só assim eu vou conseguir me valorizar. Leão depende muito do outro, que é um aspecto que o leão tem que trabalhar. Por quê? Porque ele tem que acreditar em si mesmo. E quando ele se valoriza e quando ele acredita em si, o reconhecimento externo vem. Então aqui Quiron, como é uma ferida com a figura de pai ou de mãe, vai se dar nessa falta de valorização que venha do ego. Então a criança se sente o seu ego machucado. É como se, mas eles não brincam comigo. Casa 5 é a casa também que fala do quê? Da diversão, da alegria, do teatro, do cinema, do circo, né? Que existia muito circo antes. Agora também vai diminuindo muito essa... É a arte, é a cultura. Então, depende. Tem famílias que não têm esse processo com a criança não consegue brincar com aquela figura de pai e de mãe, não consegue ser criança com aquela figura. Ela se sente, então, deixada de lado nas diversões da família. Ela se sente colocada de lado com outras crianças. Porque muitas vezes ela pode achar que o pai e a mãe dão mais atenção para outros do que para ela mesma. Então ela vai se ferir na sua criatividade. Pode ser uma criança que veio numa família que tenha dons criativos, então cantores, músicos, artistas, ou então simplesmente uma criatividade comum, que é uma criatividade manual. E de repente essa criança olha e fala, mas eu não consigo fazer isso. E o pai e a mãe, em alguns casos, estão tão ocupados com outros afazeres que não dão atenção para esta criança. E ela se sente o quê? Ela se sente magoada, ela abaixa toda a estima dessa criança e ela vai para o leão negativo, que é aquele leão que não tem coragem. O leão é a juba, é aquele urro do rei, né, da selva. Mas essa criança não tem isso, ela perde isso. Então ela perde a capacidade de criar. Tanto com Quiron na casa 5, quanto Quiron em Leão. É importante que quem tem Quiron neste posicionamento em Leão, olhe bem para o seu valor e conceda esse valor a partir de você mesmo. Entenda todo este processo, vá se valorizando. E quem tem Quiron na casa 5, olha o processo de criatividade na sua vida, desenvolva algum processo criativo. Todos nós temos uma capacidade criativa, é só buscar. Quiron em Virgem ou na casa 6.
esta energia de Virgem, ela é uma energia do signo de terra que fala do quê? Do purificar, do analisar, de observar e de criticar. Essa energia virginiana, ela é muito detalhista. Então, quem tem Quirón em Virgem se torna uma pessoa que observa o pai e a mãe nas minúcias. E claro, se esta pessoa, por exemplo, percebe que o pai ou a mãe não estão ali muito presentes na sua rotina, ela vai achar que ela está sendo deixada de lado. E ela vai ter uma tendência a querer fazer o quê? Purificar, limpar a relação com o pai e com a mãe. Ela se impõe uma ferida, né, uma autoferida, mas ela também impõe aquela figura de pai e mãe como se estas pessoas tivessem que ser o remédio para ela. Tivesse que ser ali alguém que esteja junto com ela nesse processo de esmiuçar esta dor. São pessoas que se fecham nas suas rotinas, principalmente com Quirón na casa 6. São pessoas muito metódicas, analíticas, têm que ter uma rotina, elas se impõem uma rotina. Só que o excesso desta rotina, ou o excesso de crítica e de análise em relação a esta rotina, também trazem problemas para este adulto, que são originários ali dos primeiros anos de vida. Podem ser crianças que apresentem problemas de saúde. Então a mãe e o pai começam a cercear a liberdade desta criança. Não, você não pode andar descalço. Não, você não vai tomar sorvete. Não, você tem que tomar cuidado com, por exemplo, entrar no mar, porque a água está muito fria. Então a criança começa a sentir assim como, sabe, parece que todos os males do mundo, os vírus, as bactérias podem atacá-la. Ela coloca isso dentro dela. É uma reação lá no começo da vida. E pode também representar, estando na casa 6, o problema que esta rotina, quando é quebrada, causa para essa pessoa. Então ela é muito metódica. Às vezes exagera no cuidar da saúde. E às vezes negligencia. Lembrando que Virgem também fala de organização. Então essa criança pode ter visto os pais totalmente desorganizados e ela querer que tudo esteja muito certinho. E aí ela entra em conflito. Enfim, é a energia virginiana, tanto para o Quirón em Virgem quanto para o Quirón na casa 6. Cuidado do psíquico, da nossa saúde e o equilíbrio trazem essa criança à vida adulta, curando-a. Quirón na casa 7 ou no signo de Libra. Quando o Quirón está em Libra, o que acontece com a energia libriana? Eu tenho que equilibrar, eu tenho que harmonizar as minhas relações, eu tenho que usar de diplomacia, mas lá no começo da minha vida, ou os meus pais, né, a figura que fez esse papel de pai ou de mãe, estão preocupados com a sua vida social, com as outras pessoas e não me observam. Então eu me sinto renegado, deixado no segundo plano, pelo pai e pela mãe. Ou então as primeiras amizades ali que chegam na minha vida, que eu vou considerar como parcerias, e estas amizades, parcerias têm também os seus interesses, e eu acabo me sentindo sozinha. É como se eu preciso do outro, eu quero o outro na minha vida, mas a relação com o outro não está equilibrada. Porque lá naquela primeira infância eu me senti sozinha, eu não tive o pai ou a mãe. Pode ser que se fosse um casal muito unido no movimento, né, nos primeiros anos da vida dessa criança, e ela se sentiu ótimo, deixada de lado. Ou pode ter sido um casal que brigava demais, e ela percebia que ela não conseguia conectar nem com um nem com o outro. Por quê? Porque eles estavam emocionalmente com problemas entre si. Isso vai fazer o quê? Que quem tem Quirón em Libra ou na casa 7 tenha problema com as parcerias. Então, problemas que vêm dentro das relações, nos relacionamentos mais duradouros, nos casamentos, nas relações que levam mais tempo na nossa vida, seja a relação afetiva, né, como seja a relação comercial. Existe um problema aqui, porque essa criança pode surgir. Ah, mas não me deu atenção. Ah, não esteve comigo quando eu precisava. Então eu quero, eu corto, eu vou sair, vou procurar outro. Acontece muito com a energia libriana, porque Libra não gosta de falta de diplomacia, não gosta de se sentir inseguro, quer sempre estar em ambientes agradáveis. Quando percebe alguma falta ali, essa pessoa tende a sair, a deixar. Portanto, Quirón numa casa 7 é uma dor no relacionamento. Quirón em Libra é uma dor que eu tenho em relação com o outro na minha vida, como eu me dou com essa outra pessoa, como eu me relaciono com essa outra pessoa. Quirón na casa 8, chegamos numa casa problemática, complicada, e no signo de Escorpião, também um signo de profundidade, de água, do que está oculto, escondido.
Aqui, quando Quirón está numa casa 8, esta criança pode, no começo da sua vida, sem entender absolutamente o que era sexualidade, sem ter nem ideia do que é isso, passar por algum tipo de, digamos assim, sabe? Pode não ser efetivamente um ato com aquele processo total, não. Pode ser aquela, colocar no colo de alguém, sabe? Sentir as mãos passando pelo corpo. Essa criança não tem noção disso. Ela não sabe o que isso significa. Ela só sabe que tem um adulto ali e que tem algum tipo de manipulação. Esse é um dos aspectos. E isto pode ser com quem fez esses papéis, porque, vamos lembrar, fala da primeira infância, fala de pai e de mãe. Outra situação que pode acontecer muito com quem tem Quirón em casa 8 ou no signo de Escorpião. A sua concepção foi forçada. Pode acontecer isso. O seu parto, ou a gravidez da sua mãe passou com violência. Pode também. Isso tudo vai sendo absorvido por esta criança, por este feto, e vai sendo carregado ao longo da vida. Então, quem tem Quirón de casa 8 pode ter problemas com a sua própria sexualidade, pode ter problemas com memórias de passado que ficam gravadas. Então, às vezes, foi uma situação pequena e esta pessoa faz com que esta situação fique muito grande, porque fica presa no inconsciente. Porque casa 8 representa o quê? O nosso acesso ao inconsciente, além da área da sexualidade. E também o dinheiro do outro. Como o outro, como é que eu faço para ganhar o que é do outro? Ou como eu gerencio e administro o que é do outro, porque assim eu também cresço financeiramente. Quem tem Quirón em Escorpião ou na casa 8 tem processos muito profundos no inconsciente. Para quem acredita em reencarnação, pode ser também processos que nos acompanham de vidas passadas. Para quem não acredita, não há problema. Por quê? Porque nós temos também a nossa herança genética, o nosso DNA. Não é só a cor da pele, dos olhos, do cabelo que nós herdamos, mas também as experiências da nossa ancestralidade. E na nossa ancestralidade, provavelmente aconteceram abusos, aconteceram situações difíceis nesses temas, ou questões econômicas e financeiras do outro, a imposição do outro a respeito da nossa sexualidade. É um tema muito, muito profundo e amplo. Então aqui eu só estou apresentando algumas opções relacionadas com a presença de Quirón em uma casa 8 ou a presença de Quirón no signo de Escorpião. Lembrando que Escorpião, ele tende a ser uma energia vingativa. Todos nós temos Escorpião no nosso mapa, ok? Então essa energia que traz o inconsciente, que vem à tona e que a pessoa ela vai agir com mais ação, está no nosso gráfico, de todos. Então não podemos apontar o dedo para o signo de Escorpião, mas é ele que nos mostra isso. Então um Quirón de casa 8 pode querer ter uma vingança contra os outros. Por isso é importante reconhecer aonde surge esta criança interior ferida, trabalhar com ela para que ela possa ir crescendo, se libertando e utilizando desta energia, que é uma energia vital da nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa satisfação, a nossa felicidade, sem impor nada ao outro, sem dor ao outro, porque nós não queremos mais sofrer. E nós temos que trabalhar com esta dor do sofrimento que tanto a casa 8 quanto o Escorpião carregam. Vamos agora para Quirón em Sagitário e na casa 9. Sagitário. Sagitário representa a religião, a espiritualidade, as leis humanas, a moral, a ética. Ele também fala sobre o sistema jurídico, então a justiça, os estrangeiros, culturas diferentes. E a casa 9 tem esta representação, porque a energia de Sagitário rege esta casa 9. Então a casa 9 vai me falar do que está lá distante, daquilo que eu vou buscar, daquilo que eu quero trazer de conhecimento, de sabedoria. Quando nós temos um Quirón neste signo de Sagitário, nós temos uma dor. Por quê? Porque nós temos um conhecimento, mas parece que esse conhecimento não é valorizado. E isso pode ter acontecido lá no começo da vida. Tanto na casa 3 também, que é oposta à 9. Por quê? E no signo de Gêmeos, que é oposto a Sagitário. Por quê? Porque a casa 3 fala dos primeiros ensinos na escola. Não precisam nem ser as primeiras letras, onde eu me machuquei, em algo muito superficial. Mas na casa 9,
já não é mais superficial. Na casa 9 fala do aprofundamento, aonde eu preciso saber mais, mas parece que me barram essa abertura e eu não consigo evoluir, eu não consigo mostrar a minha capacidade. Aqui eu posso, por exemplo, exemplificar, né, por exemplo, olha que redundância, com pessoas que têm uma capacidade intelectual elevada, então são considerados fora do normal, estão acima do que é normal. Esta criança, quando muito pequena, ela pode captar as coisas com muita facilidade, ou ter um foco, né, em algo, e aquele foco ela capta muito fácil. Só que ela acaba achando assim, não, mas eu sei. E o pai e a mãe dizem, você precisa estudar, você tem que sentar para estudar. Então, quando começa a aprender o abecedário, ou então a fazer alguma arte, uma coisa manual, uma arte manual, e aí os pais dizem, não, mas isso tem que ter um método, tem que ter um período para praticar, e a criança ela é rápida, ela faz muito rápido. O que acontece aqui? O que eu vi em muitos. Essa criança cresce. Ela cresce dizendo assim, mas eu sei, eu não preciso ficar perdendo tempo me aprofundando totalmente nisto. Ou então ela entra num foco só naquilo. E aí, essa criança não sabe estudar. Essa criança não sabe sentar para estudar algo. Eu tenho exemplo disso na minha casa. Uma criança que aprendeu a ler e escrever com 4 anos, com 5 anos, já estava ensinando os amiguinhos, mas que quando chegou no colegial, ou quando foi apresentado para o inglês, sofreu horrores. Não sabia estudar. Por mais que eu dissesse, você tem que estudar, essa criança não sabia estudar. Por quê? Porque ela acreditava que ela ia captar tudo muito facilmente. Existem pessoas superdotadas que iniciam várias universidades e não conseguem terminar uma. Aí você vai falar, não, sim, existe. E não são poucos. Por quê? Porque eles não conseguiram desenvolver aquele processo de aprendizado. Porque eles têm uma mente que está sempre buscando o que está lá fora. Ou então outras pessoas, por exemplo, com o foco, só focam em algo e deixam de lado o restante. Ou pessoas que são extremamente focadas, por exemplo, nas leis. Então, quando criança queria fazer tudo certinho, tinha que ser, ou foi ensinado desta forma, ali, que iram na casa 9. Ou foi ensinada desta forma, onde ela tinha que saber de uma situação ali todo possível, então foi ensinada a estudar, às vezes em exagero. Nós temos aqui também os opostos que se colocam. E esta criança fica fixada em alguma coisa, ou na espiritualidade, na religiosidade, porque é uma família muito religiosa, então essa criança fica presa nessa forma de ver o mundo, e ela não consegue expandir, ela não consegue se abrir, ela não consegue olhar o que está lá fora, o que é que outra sociedade, o que outra cultura pode trazer. E quando ela vai se especializando, ela vai deixando algumas possibilidades fechadas à sua volta, e ela fica presa em um só ponto. Então, quem tem Quiron em Sagitário ou na casa 9 vai ter problemas com a questão do conhecimento. Podem ser alunos com problemas, ou podem ser alunos extremamente focados, porque acham que não tem a inteligência suficiente, então tem que estudar, 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 e deixam outros aspectos da vida de lado. Aspectos de olhar e observar o mundo, porque o mundo é uma escola. Quiron em Capricórnio ou na casa 10. Capricórnio representa o status social. Como é que eu me apresento para esta sociedade? Aquilo que eu consegui amealhar. Casa 10, carreira profissional. Quando nós temos Quiron em um signo de Capricórnio, é aquela criança que já nasce com uma energia de adulto, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que conquistar, porque eu tenho que ter. É aquela que tem, é para ela. Ela vai captar aquilo, não, isso aqui é meu. Ela não sabe dividir com o outro. Por quê? Porque ela precisa sentir que aquilo material é dela. Ela é muito uma criança que vem muito com a materialidade, a construção na matéria. Por isso, também, é uma criança que muitas vezes se coloca para fazer as coisas, para trabalhar. Ou os pais fazem com que esta criança comece a ajudar muito cedo dentro de casa. Lembra, temos os opostos, que tem que ter um equilíbrio. Claro que a criança tem que ter obrigações desde cedo, mas obrigações concernentes com a sua idade. E há crianças que não, que elas têm obrigações de um adulto. Também tem o exemplo de uma menina
que aos 4 anos, por ser, digamos, a filha do meio, né, tinha o mais velho fazia algumas atividades da casa que eram mais pesadas, né, mas esta menina, ela se sentia na obrigação de lavar a mamadeira do caçula, de lavar a panelinha onde foi feito o leite. Ela não alcançava na pia, ela pegava um banquinho, escorava ali na pia para lavar, porque ela tinha dentro dela esta energia de trabalho, de até sabe, eu preciso disso, eu tenho que fazer isto. Então amadurece muito rápido. Ela, aquela menina que, quando a mãe trocava a fralda, estava do lado para levar lá pro lixo. Mas não é porque a mãe o obrigasse a isso, é porque ela sentia que ela precisava estar ali sendo útil, fazendo algo materialmente. E outra circunstância é a criança que sente que o pai ou a mãe coloca uma obrigação pesada sobre ela. Não, porque você precisa fazer isto, porque você tem que carregar isto, porque você tem que fazer esta atividade. Mas essa atividade pode estar além da idade desta criança. Lembre-se, nós estamos falando de uma criança novinha até os 7, 8 anos como muito. Então essa criança sente um peso, eu tenho que ser bom. Ela nasce em uma família de médicos. E aí ela começa a perceber, trabalho, carreira, carreira. E ela começa a pensar, mas eu não quero ser médico, eu quero fazer outra coisa, quero ser, sei lá, engenheiro. Ela é muito novinha para saber de carreira. Às vezes a criança, como meu filho, dizia, eu quero ser pescador. Ele tinha 3 aninhos e ele falava, não, eu vou ser pescador. Depois ele passou para ser jogador de futebol. Hoje ele trabalha com esporte, mas ele começou com a ideia de pescador. Então a criança é muito novinha, ela não sabe bem, ela não sabe se é aquilo que ela quer. Algumas se fixam naquela carreira e quando chega ali na universidade, ela fala assim, nossa, eu não posso lidar com sangue, desmaia, cai dura. Ou outras famílias de advogados que normalmente, né, tentam levar o filho para a advocacia e esse jovem chega e fala, eu não consigo lidar com isso, eu não gravo as leis. Essa criança, ela precisa o quê? Ela tem que entender este processo de que, claro, mais adiante vai ser um adulto, vai trabalhar, vai ter uma carreira profissional, vai ganhar dinheiro com isso, mas ela tem que ter todo um desenvolvimento em relação a este processo de status social. E não ter apenas, já desde piquititica, ter aquela ideia de que eu preciso ganhar dinheiro, então a minha carreira tem que ser aquela que dê dinheiro, não aquela que me dê satisfação. Porque aí vai ser um adulto frustrado. Tanto com Quiron em Capricórnio, quanto com Quiron na casa 10. Um outro fator é que a casa 10 fala do quê? Do sucesso da família, da ancestralidade. Capricórnio fala do dinheiro. Então, algumas pessoas sentem como se elas não são valorizadas. Por quê? Porque elas talvez não tiveram o sucesso ou de carreira ou financeira que outros, como seus pais ou seus ancestrais tiveram. E isso também é uma dor que essa pessoa carrega ali da infância, quando ela se sente desvalorizada. Ou como se ela não pudesse ser apresentada à sociedade. Casa 11 ou Quiron em Aquário. Veja, Aquário é o coletivo, é o social. Aqui é a relação desta criança com o mundo lá de fora, de uma forma coletiva, são grupos de amigos. Essa criança, ela vai ser apresentada a isso através da figura de pai e de mãe. Então, ou essa pessoa é aquele casal, ou aquela pessoa que está criando esta criança, que está sempre na vida social. Leva a criança para todos os lugares. Tem o seu lado positivo, mas é uma criança. Às vezes essa criança, por exemplo, foi levada a um show com música muito alta, ela se incomoda com aquela música. Ou esta criança, ela tem o seu horário de dormir completamente desregulado. Por quê? Porque ela está sempre na rua, sempre uma atividade com essa figura de pai ou mãe. Então ela sente esse coletivo como um peso na vida dela. Então ela sente que o pai e a mãe não lhe dão atenção, porque estão muito mais conectados com o que está lá fora, com o coletivo. Ou então são pessoas que trabalham com comunicação, ou trabalham com palco, ou trabalham com as redes sociais hoje, tudo bem que hoje o Quiron está em Áries, né? Mas pessoas que tiveram que se dedicar a associações, a clubes, a organizações, ao sistema jurídico, pessoas que trabalham com o Estado. Esta criança sente como não fizesse parte disso. E o problema que ela vai apresentar é a sua relação com este coletivo, com outras pessoas, com o grupo. Ela tem dificuldade de lidar com este grupo, ela tem dificuldade de lidar com esta área coletiva. Ela tem problemas, por exemplo,
com concursos ou com entrevistas quando são feitas na frente dos outros, ou com aquelas provas orais no meio de todas as pessoas, ou bancadas, quando ela tem que apresentar, ali defender teses. Aquário casa 11, ela tem problema com o coletivo, que vem lá da sua primeira infância. Resolvendo isso, entendendo isso, vai trazer a cura para essas relações com a organização da reunião de muitas pessoas. Casa 12 ou Quiron em Peixes. Outra casa complicada para muitas pessoas. E outro signo também complicado. Porque Peixes, ele é infinitas possibilidades. Ele fala do nosso campo de energia, ele fala da nossa conexão com toda a parte da espiritualidade, mas não da religiosidade, daquela minha conexão com a existência de algo a mais, que eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que existe. Eu não sou só esta matéria. Então, essa energia pisciana, ela tem correntes para a direita, correntes para a esquerda, ela tem aquelas espirais que puxam para baixo, aquelas que, geyser, que puxa para cima. É tanta possibilidade. Em Peixes estão situados os outros 11 signos, porque este signo de Peixe representa aquele líquido amniótico, a representação da vida, onde a gente se sustenta para em Áries nascer fisicamente. Aqui, quando Quiron está em Peixes, ele fica muito confuso com as questões do que ele está enxergando, do que ele está vendo, porque esta criança ela pode ter uma conexão aberta, para quem acredita em reencarnação, com vidas passadas, ou com essas energias que vêm, que estão à sua volta. Então ela tem muita sensibilidade. Para quem não acredita, ela pode estar trazendo ali uma experiência vivida da sua ancestralidade. E isto afeta ela. É o que ela sente, o que ela percebe do ambiente. Sabe aquela criança que já começa com soluço, com qualquer coisa? Porque diz que o soluço que é uma energia, antigamente se dizia muito que era um mal olhado, né? Pessoas que dirigiram energias negativas para aquela criança, ou não, ou uma criança que ela era muito bonita, então as pessoas olhavam demais para aquela criança. Tem uma passagem interessante da minha avó, a minha avó espanhola, morava numa aldeia, né, num local pequeno, uma cidade pequena. E ali elas iam lavar roupa no rio. Eu venho de famílias em que as mulheres têm filhos mais tarde. E ela ia lavar roupa no rio. E a minha avó teve 9 gravidezes. 9. Ela teve 7 filhos que viveram até a idade adulta. Um faleceu com uma idade já adulta e 2, ela teve a perda dessas crianças bem pequenininha, com meses, durante a guerra espanhola, civil espanhola. Então, a minha avó contava que existia uma mulher nesse local onde ela vivia, que esta mulher tinha mal olhado, chamava-se mal de ojo. O que significa mal olhado? Por quê? Ela não olhava para nenhuma criança. Quando ela via que vinha vindo alguma criança muito novinha, ela desviava o olho para não olhar para a criança, porque toda vez que diziam que ela olhasse para aquela criança ficava doente, acontecia alguma coisa com aquela criança. E a minha avó conta que ela tinha uma criança muito bonita, um menino muito bonito, com uns 8, 9 meses, e ela estava indo lavar roupa e ela estava levando este bebê, enquanto ela lavava a roupa, e ela encontrou com esta mulher, e esta mulher rapidamente desviou o olho e ficou olhando para uma pedra, e diz a minha avó que a pedra partiu. Se isso é real, ou se foi uma coincidência, eu não sei. Eu só sei que essa criança faleceu logo depois. Claro que isso aqui vem muito com as crenças, né, com o que cada um acredita, mas é um exemplo para vocês dessa energia pisciana, porque a energia pisciana ela não é material, ela é uma energia que fala sobre aquilo que a gente não consegue pesar, medir e classificar. Também pode falar sobre a espiritualidade. Já a casa 12 representa o quê? Representa aquilo que está oculto, representa os hospitais, as prisões, as clínicas, os orfanatos, os asilos, onde nós ficamos recolhidos por algum motivo. Mas também é a área da pessoa que se dedica ao outro, que faz o seu trabalho voluntário para auxiliar as outras pessoas, que trabalha com qualquer tipo de profissão relacionada com o auxílio ao outro, sendo saúde, qualquer tipo de auxílio que a gente pode fazer às outras pessoas. A casa 12 é conhecida como abertura de um portal de outras consciências. Mas também pode ser a casa do inimigo. Aquele inimigo que a gente não sabe, que a gente vai descobrir no momento exato. É um inimigo
desconhecido, onde você se sente traída, onde você se sente traído. Quando nós temos um Quirón em uma casa 12, para quem acredita em reencarnação, já vem falando de uma situação que vem lá do passado. Então, esta criança nasce com situações relacionadas a pai e mãe, que também retornam, ela retorna como se ela retornasse a um processo ali de família, certo? Uma estrutura, onde ela vai ter que vivenciar esses aspectos aqui que vem de passado. Que pode ser essa confusão mental, psíquica, que pode ser um excesso de sensibilidade, chamado de mediúnica. Agora, para quem não acredita nessa fase, nessa parte, não tem problema. Porque pode ser também uma conexão com algum problema que vem no DNA, na nossa genética. Existem famílias que desenvolvem alguns problemas psíquicos. Então, essa criança pode vir aqui, ou observando que o pai e a mãe têm essa questão psíquica e ela se vê envolvida nisto, ou ela mesma começa a desenvolver algo psíquico relacionado com a sua ancestralidade, com aquilo que ela traz dentro do seu DNA. Como pode ser o outro lado que eu falei sobre o inimigo? De repente a pessoa começa ao longo da vida a passar por muitas desilusões, porque só vai doer na gente quando essa traição vem de alguém que a gente preza, que pode acontecer já lá no começo da vida. Então a mãe é muito religiosa e essa criança se sente ali no terceiro plano, porque a mãe tem que expressar sua religiosidade, ou o pai tem que expressar sua religiosidade. A criança não faz parte efetivamente daquilo, ela não entende aquilo. E ela se sente presa a uma estrutura daquilo que ela não entende, sendo que ela não tem a presença do pai e da mãe como ela gostaria de ter. Estou de volta depois de uma rápida paradinha com algum problema que ocorreu aqui de eletricidade, apagou tudo, mas agora, de novo, de volta para terminar. Estou terminando o quê? Quirón em peixes, Quirón na casa 12. Quando eu falo de Quirón em peixes e na casa 12, eu gostaria de acrescentar mais um fator. Porque Netuno, ele traz essa alteração de consciência e isso pode se dar também através de álcool. Então, as pessoas que acabam se embriagando ou então utilização de qualquer outra droga. Porque a droga, o remédio, é só a dosagem que a gente utiliza. Então, existem pessoas que são viciadas e aí ela acaba entrando nesse vício, trazendo uma alteração enorme de consciência. Agora, você imagina uma criança pequena que ali, ou até no útero da sua mãe, ou nos primeiros anos de vida, vê a mãe ou o pai embriagado. E olha, eu vou falar que isso nem necessariamente precisa ser algo recorrente. Pode ser que em um caso, em um fator determinante de um dia, esta criança viu ou o pai ou a mãe, ou teve uma experiência que para ela foi extremamente sensível, ela fica marcada. Veja que o que eu estou apresentando para você são pontinhos aqui das condições, o que pode ser. Cada um, claro, tem uma experiência de vida e cada um deve observar onde Quirón está, em que signo e em que casa, em que área esse Quirón se encontra. Você, unindo essas duas informações, você já começa a ter um vislumbre de como lidar com essa energia quironiana. Claro que o que está faltando agora? Falar das conexões com os planetas. Eu vou fazer de uma forma rápida, este vídeo ficou longuíssimo. Eu iria dividir esse vídeo, já que eu fui obrigada a parar, mas eu cheguei à conclusão que não. Por quê? Se você cansar de assistir, ou se você não tiver o tempo de assistir o vídeo completo, você retorna depois. O vídeo está aqui no canal. Então vamos lá, vamos terminar a conexão aqui apresentando os aspectos. Aspectos positivos com o Sol, com a Lua. Quais são os positivos? Eu posso considerar aqui o sextil e o trígono. Sextil 60 graus entre eles, trígono 120 graus entre eles. Bom, quando o Sol ele está num aspecto positivo com Quirón, ele vai trazer o quê? O auxílio do aspecto masculino da personalidade e também a pessoa que tem uma energia masculina para auxiliar aqui este processo de cura ou de compreensão do próprio Quirón, no signo que ele estiver, na casa que ele estiver. Claro, você vai observar também aonde está o Sol, em que casa está esse Sol, porque ali vai chegar para você pessoas ou ambiente ou o que pode te auxiliar nesse processo de cura dessa criança interior ferida através da energia do masculino, do consciente e da autoridade. Se o Sol está em aspecto tenso, e aqui eu considero a conjunção também como aspecto tenso, a quadratura e a oposição extremamente tensa, quando o Sol faz essa conexão tensa com este Quirón, aqui nós vamos
encontrar um ponto de reafirmação de que é a figura masculina, que foi com a figura masculina que esta criança se machucou, se autoferiu. Ela tem uma dificuldade de lidar com esta figura masculina. E ela pode ter essa dificuldade de lidar com a sua própria figura masculina. Lembre-se, o masculino, a nossa personalidade deveria ter um equilíbrio entre masculino e feminino. E aqui eu não estou falando de sexualidade, é sempre bom deixar isso claro. Estou falando de atitude, de ação. O Sol, ele representa a autoridade. E é neste ponto que podemos encontrar, como hoje, por exemplo, está ocorrendo nesse movimento de quase 9 anos, né, 8 anos para 9 anos, que o Quirón está em Áries, esse ressurgimento ali de um que a gente chama de um machismo desequilibrado, de um machismo que quer voltar a ter um comando, um controle sobre o feminino. Por quê? Porque ele mesmo não consegue entender o seu próprio valor, ele não consegue se expressar, ele não consegue se colocar. E quando ele o faz com aquele aspecto negativo, que é o quê? A explosão. Pode ser uma explosão de raiva. Áries é raiva, é guerra, é briga. Aqui fica muito claro quando eu dou o exemplo, inclusive nas minhas apresentações aqui dos vídeos, que eu falo de um masculino tóxico. É este tipo de masculino que eu estou falando. Eu não estou falando do masculino como um coletivo geral, não. Existem várias figuras masculinas que entendem o seu poder, que entendem a sua autoridade e sabem controlar os excessos, que sabem ouvir não, que sabem dizer aquilo a que vieram, a que querem, sem imposição. Só que existe uma pequena gama, principalmente desses jovens, que estão, assim, perdidos, sabe? Sem entender muito bem este processo todo, não conseguem. Ou eles têm excesso de liberdade com a figura de pai e mãe e acabam extrapolando, ou então eles não conseguem colocar a raiva que vai dentro deles. E aí eles explodem nessas atitudes de violência, muitas vezes gratuita, contra o que é chamado minoria. Sendo que o feminino não é minoria, mas é colocado aí. E quando eu falo feminino, eu não falo só a expressão do feminino cis, falo da expressão do feminino trans e outras expressões de feminino. Existem homens que têm uma energia de feminino muito forte e não são homossexuais, são heterossexuais, mas a energia deles é sensível e a sociedade tem dificuldade de lidar com este tipo de pessoa. Isso aqui é um aspecto difícil, tenso, complicado com o Sol. Agora a Lua. A Lua representa o feminino e o inconsciente. Então imagine a força de uma conexão de Quirón com a Lua. É um processo dolorido, tenso, com a figura da mãe, com a sua própria sensibilidade. Lembrando que aqui, quando é um trígono ou um sextil, pode ser que através desta figura feminina, daquela pessoa que representou a mãe na vida desse adulto agora, já que foi uma criança machucada, ferida, ali que vem desenvolvendo isso, pode ser que essa figura feminina seja o auxiliar deste curador que sou eu mesmo, que é a própria pessoa. Então é no feminino, é na intuição, é na percepção, é na sensação que essa pessoa começa a se curar. Agora, se o aspecto for de conjunção, quadratura ou oposição, aspectos tensos, aí nós vamos ter outra configuração. Que repetimos o que já falamos com o Sol. A Lua traz problemas com a figura da mãe, com a figura do feminino e também com a nossa parte feminina. Essa criança se sente sem um alicerce e dependendo do signo onde se encontra e da casa onde se encontra, que nós vamos poder entender aonde essa criança se sente que não, ou ela está com excesso de sensibilidade, ou ela vê nessa figura excesso de sensibilidade que ela não consegue entender, lidar direito. A Lua representa uma situação complicada com a figura feminina, com a figura de mãe e mais tarde com a figura da mulher. Sendo o seu lado feminino de mulher ou a mulher com quem você, sendo homem, se relaciona. Mercúrio. Mercúrio é a nossa comunicação, a nossa mente, nosso movimento. Mercúrio, quando ele se encontra num aspecto positivo com Quirón, então ele vai trazer o quê? Comunicação. Ele vai trazer aqui a possibilidade, através inclusive da arte, de escrever, de conversar, de se movimentar. Ele vai trazer uma oportunidade para que esta criança interior ferida possa se expressar, se comunicar. Agora, quando este Mercúrio está em conjunção, está em quadratura ou em oposição com Quirón, aí a dificuldade vai ser justamente na comunicação.
Acentua mais um ponto ali na comunicação e na forma como esta pessoa, como esta criança interior ferida que acompanhou esta pessoa adulta hoje, ela não consegue lidar com o seu cognitivo, com a sua mente. Ela também tem aquela questão de repetição de pensamentos, ou ela não consegue se expressar, nem consigo mesmo. Ou sabe aquele múltiplas vozes dentro da nossa mente? Pode ter a ver com isso. É uma questão de comunicação e de como a pessoa vai se movimentar ao longo da vida. Já Vênus fala de quê? Das finanças, de sentimentos. A Vênus em quadratura, oposição e conjunção, dependendo do como essa Vênus também se relaciona com outros planetas, a conjunção aqui pode trazer alguns pontos favoráveis. Esta energia vem dizendo para este Quiron que ele pode trabalhar com os sentimentos. No trígono e no sextil é fácil. Esta criança vai lidar com os seus próprios sentimentos, entendendo o signo onde está essa Vênus, vai compreender como ama e vai perceber o que está trazendo lá naquela infância em relação a como ela se doou sentimentalmente com a figura de pai e de mãe, o quanto ela recebeu também de amor, de carinho desta figura de pai e de mãe. É evidente que, se for uma quadratura, se for uma oposição, isso já complica, porque traz problemas na forma como você recebe da sua criança interior ferida essas dores sentimentais, ou talvez essa falta de valorização emocional, sentimental, que você carrega dessa criança. A conjunção, ela pode trazer os dois aspectos. E é possível, nessa situação aqui, por exemplo, utilizar os sentimentos para entender este processo de como você ama e o que é que vem refletindo de forma tensa, difícil, negativa da criança interior ferida. Lembrando que Vênus fala também de finanças, de dinheiro. E isto pode afetar a sua vida financeira, a sua vida econômica, porque quando a gente não está bem sentimentalmente, normalmente, financeiramente, é complicado. Se você tem Marte, aqui complica um pouco mais, porque Marte é o que? A raiva, é a imposição da vontade, é o forçar o outro à nossa vontade. Esta criança, ela está cheia de raiva. Esta criança interior ferida vem carregando uma violência, ou que ela sofreu essa violência, ou que ela, com tanta raiva acumulada, ela pode também refletir essa violência no outro. São as crianças que desde pequenas entram em brigas na escola, entram em contendas, são muitas vezes atacadas e desenvolvem uma raiva que internalizam, principalmente se Quiron está numa casa 12, ou se Marte está numa casa 12. Mas isso não significa que a violência não vá se expressar. Muitas vezes vem de uma forma de explosão. Aqui, quando o Marte está em conjunção, em oposição e em quadratura, essa violência é premente. Ela está aqui, à flor da pele. Quando esta energia marciana, Marte, está em sextil, em trígono com Quiron, aqui já temos aquela posição de eu quero agir, eu vou ter força de vontade, eu vou tentar controlar a minha violência, eu vou tentar controlar a minha raiva, eu vou tentar fazer com que ela se expresse de uma maneira, ou então eu vou, por exemplo, fazer exercícios físicos, vou correr, vou fazer esporte. Por que os pais levam as crianças para fazer esportes? Para quê? Para que ela possa colocar toda a energia dela para fora. Esta é uma condição interessante para quem tem este Marte em conexão de trígono sextil com este Quiron. Já quem tem a conjunção, o sextil e o trígono com Júpiter, tem uma conexão com a bênção divina, com a bênção cósmica. Júpiter, tudo que toca vai expandir. E aí você vem me falar assim, mas também a conjunção? Sim, porque Júpiter aqui junto com este Quiron está dizendo que esta criança sofre algumas, depende do signo e da casa onde se encontra, mas ela passa por situações, por aspectos na sua vida, ali do começo da vida, que envolvem injustiça. Então pode ser criança que, por exemplo, a mãe tem que entrar na justiça por uma pensão, essa criança sabe, sente isso. Ou então que a mãe também pode ter deixado essa criança aos cuidados do pai e o pai precisa da avó para cuidar. É quem faz o papel de pai e mãe na vida dessa pessoa. Júpiter, ele tem muito relação com lei e com a religião. Então, aquilo que é certo, o que é moral, o que é ético, de repente essa criança se depara com muitas cobranças neste setor e ela é simplesmente uma criança.
E aí ela pode desenvolver aqui o aspecto sombra de Júpiter, que é o que? Está querendo sempre estar acima do poder, né? Se, por exemplo, está no signo de Leão, este Quiron, pode desenvolver a arrogância, a vaidade. Se está no signo de Touro, pode desenvolver a necessidade de trabalhar, ter, possuir. Se está no signo de Capricórnio, por exemplo, de ser o melhor na sua profissão, porque só assim ele vai provar que ele pode expandir. Mas normalmente Júpiter, ele é uma energia positiva. Agora, se Júpiter está em quadratura ou se ele está em oposição, aí estas benesses podem demorar para chegar. Esta criança pode entrar pelo lado sombra que eu acabo de relatar de Júpiter. Eu preciso ter o poder, eu preciso ter o controle. Júpiter é Zeus, é o deus do Olimpo. Então imagina aqui o que isto representa. Eu quero estar sempre mais alto que o outro, num cargo melhor, numa situação econômica melhor. E isso faz com que a pessoa, dependendo do signo e da casa onde se encontra Quiron, sofra com isso. Pode ser outra situação. Ela pode vir de uma família que teve condições financeiras, mas que agora não está com essas condições financeiras. Então essa criança sente dentro dela o não fazer parte desse processo de uma família bem situada. Exemplos que eu estou dando para vocês entenderem como se relaciona aqui Quiron com Júpiter quando está num aspecto tenso. E todas as benesses, elas demoram para chegar, como se elas demorassem para acontecer. Já quem tem uma conexão de Saturno com Quiron, aí eu vou falar que em qualquer condição é complicado. Por quê? Saturno é o senhor do tempo, é cristalização do passado. Para quem acredita, vem dali das vidas passadas, é uma questão kármica. Para quem não acredita, é algo que a família vem, sabe, de geração em geração, construindo, mantendo, sabe aquelas tradições que seguem uma família? Pode ser isso. Aqui, Quiron, quando se encontra com Saturno, por conjunção, ele está preso sobre a autoridade. Então ele se sente preso numa autoridade de alguém mais velho, seja pai, seja mãe, seja quem está fazendo essa criação. Muitas vezes, quem cria essa criança é uma avó, um avô. Ou então uma pessoa mais velha, uma pessoa que tenha mais idade, ou uma pessoa muito rígida. Saturno é rígido. Aqui, se este Saturno está em sextil ou trígono, que são aspectos favoráveis, ele, digamos assim, fica um pouquinho menos pesado. Mas ainda continua sendo uma questão kármica, algo que a pessoa vem desenvolvendo, por rigidez, ou porque só fica analisando as questões materiais, ela não entende a sensibilidade. Então, imagina a casa, se por exemplo for uma casa 12 num signo de peixes e um Saturno ali em quadratura ou oposição a Quiron, vai ser complicado. Porque Saturno é materializar as coisas, é cristalizar o passado, é uma tradição. Assim que Saturno com Quiron traz sempre um peso e uma obrigação desta criança amadurecer muito rápido. Ela tem que ser adulta rapidamente, é colocado sobre ela obrigações. Já quem tem a conjunção, quadratura e oposição com Urano, Urano é inconvencional. Urano é aquela surpresa. Urano é nova tecnologia. Urano, a gente não sabe o que esperar desse Urano. Ele é um raio que corta à noite e se cai na terra vai fertilizar rapidamente, mas se cair numa árvore queima, pega fogo, incendeia o bosque, a floresta. E quanto tempo vai demorar de novo para recuperar este local? Recupera, o novo surge, mas sempre demora um pouco. Urano, portanto, ele é o que nós fazemos de diferente, o que nós fazemos fora do tradicional. Se Saturno nos chama para o tradicional, Urano nos chama para o novo, para o inconvencional, para o diferente. Esse Urano em conjunção já vem trazendo para esta criança, lá no começo da vida dela, algo fora de padrão. E ela pode sentir um problema com aquele fora de padrão que ela está vivenciando. Ou ela vem com uma energia de querer fazer o diferente e estar dentro de uma família bem estruturada. Tudo vai depender do signo em que se encontra Quiron, da casa que está Quiron. Mas é uma energia o quê? De inovação. É uma energia de surpresa. Se está em quadratura, oposição, aqui a gente vai ter dificuldade, porque vai ser um combate com o que é novo, com aquilo que está fora do padrão tradicional. E se for um sextil ou um trígono, talvez essa criança consiga trabalhar com essa dor autoimposta, autoinfligida, se ela utilizar de aspectos, de ferramentas fora do padrão.
Por exemplo, se a gente vai fazer um tratamento, utilizar tratamentos alternativos, tratamentos que trabalhem com a energia do organismo. Olha que interessante, a astrologia, ela é uraniana. A astrologia está aqui há tantos milênios, mas ela ainda é considerada uraniana. Outro trabalho com saúde, com cura, que é a acupuntura, é extremamente uraniana. E há quanto tempo se conhece a acupuntura? Quantos milênios? Por quê? Porque ela trabalha com nossos canais de energia. Então, nós podemos utilizar estas ferramentas para cura. E hoje existem as mesas radiônicas, são tantas as ferramentas com algo novo, com inovação, e utilizando outras ferramentas fora do tradicional, ferramentas relacionadas com a energia, com a internet, com as cirurgias utilizando essa nova tecnologia, é tudo isso muito uraniano. E agora, se você tem a conjunção com o Netuno, o trígono e o sextil com o Netuno, então Quiron ali conjunta Netuno, em trígono, sextil, são aspectos que a conjunção aqui também traz os dois lados. Ela pode trazer uma sensibilidade maior para esta criança, que seja positivo para o seu processo de cura. Uma conexão com a espiritualidade, com os campos de energia. Netuno, ele é regente de peixes. Aqui, quando ele vai para o negativo, e que pode ser na conjunção também, porque depende muito dos aspectos que este Netuno faça no gráfico da pessoa. Aqui, oposição ou quadratura, o que acontece? O que vai ocorrer? Excesso de sonhos, de ilusões, ou então excesso de fanatismo em algo que a pessoa começa a acreditar e ela, sabe, se deixa levar, perde o cognitivo, ela não consegue pensar por si mesma. Esta criança, ela pode ter essa onda de sensibilidade. Ela pode ser essa esponjinha que vai pegando todas essas energias que vão passando por ela. É uma criança que é necessário ter um cuidado maior a nível espiritual, a nível psíquico. E quando ela se torna adulta, é claro que ela vai repercutir isto que ela sentiu na sua infância. Se for uma oposição, se for uma quadratura, aqui a coisa fica um pouquinho mais tensa. Por quê? Porque aí essa criança tem muito mais sensibilidade. É claro, vai depender da casa, vai depender do signo. Então não dá pra gente aqui traçar um quadro. Mas é um aviso que a sensibilidade fica maior. Ou esta questão que eu acabo de relatar para vocês, de utilização de drogas, de coisas que alterem a consciência do pai, da mãe, ou de quem fez este papel na vida desta criança. Esta instabilidade que essa criança acaba vivenciando, isto pode afetar na vida adulta, e ela não sabe tomar decisões. Ela precisa, eu vou tomar o adulto, eu vou tomar um copo de vinho, vou tomar um uísque, vou tomar uma cerveja, porque eu estou precisando disso. Só que esse precisar disso pode se tornar diário. E pode acrescentar o quê? Um vício, que é o aspecto tenso, negativo, justamente de Netuno. Plutão. Quando a pessoa tem Quiron em conjunção, em quadratura, em oposição com Plutão. Plutão é a transformação, Plutão é o corte. E Plutão, ele vem e transforma profundamente. Ele não, tudo que Plutão toca vai doer, vai machucar. Pode ser que quem tem uma conexão tensa com Plutão passou por uma perda ali, ou na gravidez da mãe, ou até os 7 anos. Pode ser alguém que era importante para a mãe, para o pai. Pode ser um avô, uma avó, um tio, alguém que foi importante. E com essa passagem para outro plano desta pessoa, causou dor, sofrimento na família. Então foi uma perda. Pode ser perda também econômica e financeira, pode ser perda de um emprego que era muito bom e de repente caiu o nível econômico da família. Vai depender da casa, da área onde esta conjunção ou esta quadratura, onde estará Plutão ou oposição. Aqui é sempre enfrentar algo mais difícil na vida. Essa criança, ela tem que ter força e ela vem com um poder maior para enfrentar esta situação. Sim, porque nós recebemos também mais energia conforme os aspectos são mais tensos com este Quiron. Porque nós passamos por situações mais difíceis e só quem passa por essas situações difíceis consegue ter esta força. No aspecto de sextil e trígono com Plutão, a transformação vai acontecer da mesma forma, só que ela vem talvez de um jeito mais suave, com menos intensidade, com menos dor. E esta criança também vai trabalhar com a questão de poder.
ela pode sentir, perceber este poder neste pai, nesta mãe, quem fez este papel na vida dela, mas ela também trabalha este poder e pode se tornar um adulto poderoso, mas poderoso utilizando este poder de que forma? De uma forma equilibrada ou de uma forma totalmente desequilibrada? Relembrando aquela criança machucada e dolorida ali. Nós estamos adultos, então como adultos nós temos que agir. Quem tem este Quiron em conjunção com o ascendente? Com o ascendente, vai ser aquela dor que a criança sente para se mostrar para o mundo. Lembra que eu falei do Quiron em Áries e na casa 1? Então, se você não lembra ou passou por esse trecho do vídeo, eu convido para você assistir ali casa 1, Quiron em Áries ou casa 1, porque eu estou falando justamente do ascendente, certo? É como a pessoa se mostra para o mundo, então ela vai, dependendo do signo que estiver nesse ascendente, ela não vai ter coragem de se mostrar, ela vai meio que se esconder. Então depende muito do signo que está nesse ascendente. E meio do céu a mesma coisa, porque a carreira profissional, quando eu falei sobre Quiron na casa 10 ou em Capricórnio, ali você vai ter uma noção também deste Quiron numa casa 10. Esta pessoa vai sofrer com uma criança interior ferida, machucada, com os aspectos de como ela vai se expressar coletivamente, socialmente ali, no patamar mais alto da sua carreira profissional. Então é necessário trabalhar para que não apresente problemas na pessoa adulta, que acaba relembrando aquela criança, aquelas dores, e traz para sua carreira, traz para o seu processo profissional, para o seu status social. Temos aqui, claro, a Lilith, mas aí já são, a Lilith é um ponto astrológico, a parte da fortuna, o lote da fortuna também é um ponto astrológico. Eu acredito que com esses básicos, esses principais, vocês podem ter aqui um cabedal de entender melhor, um pouquinho mais a respeito de Quiron. Lembrando que Quiron retrograda, como eu expliquei na altura deste vídeo, já nem sei mais aonde foi que eu falei, mas Quiron retrograda, foi quando eu falei sobre o posicionamento de Quiron em Áries, que nós estamos com Quiron em Áries e ele está retrogradando. Quando Quiron entra em retrogradação, ele vai ter o mesmo tipo de experiência que os demais que retrogradam, que é voltar ao passado daquilo que não foi solucionado. Quiron fica em Áries 9 anos mais ou menos. Ele vai chegar, ele vai passar para Touro e depois ele retrograda de novo para Áries. Agora ele está retrogradando em Áries. Vai voltar no seu movimento direto, vai adentrar em Touro, que isso acontece, se não me engano, no ano que vem. E aí ele volta a retrogradar Áries outra vez. E quando ele faz esse processo de retrogradação, ele fica perguntando, minha criança, o que falta eu trabalhar? O que eu tenho que olhar? Na retrogradação, quando ele entra para dentro dele para analisar melhor, que dores estão surgindo? Aonde eu estou preso naquela criança interior ferida e machucada? Chegamos aqui ao final desta apresentação de Quiron. Desses 3 vídeos, com certeza este é o mais longo, mas eu espero que com aqui esta explanação vocês possam ter um pouquinho mais de informação a respeito desta criança interior ferida, machucada, e que nós estamos tendo contato tão fortemente durante este período de Quiron em Áries. Quando Quiron entrar em Touro, aí nós vamos trabalhar os valores. Porque, claro, onde Quiron estiver transitando no nosso mapa, e quando ele fizer conexão com algum planeta ou com algum ponto principal do nosso mapa, então Quiron em trânsito, nós vamos ter ativação, sim, da energia desse trânsito. Quiron em Áries, Áries um signo masculino, de ação, de guerra, de briga. Quiron a criança, aquela criança que não aceita um não, e que ela vai ter atitudes infantilizadas quando a sociedade diz não a ela. E isso é representado principalmente pelo aspecto masculino. Quando chegar em Touro, isso vai girar um pouco. Vai entrar no aspecto dos valores. Mas, quando chegar Touro, nós vamos conversar um pouquinho a respeito deste posicionamento de Quiron. Eu volto aqui com vocês, vou explicar um pouquinho melhor. E claro, toda vez que eu falo de Quiron nos meus vídeos, onde eu apresento o céu, o movimento do céu, um pouquinho mais você vai compreendendo este processo. Se você gostou deste vídeo, não esquece de se inscrever, de curtir, de hypar se aparecer para você, de compartilhar para quem gosta de astrologia, para quem gosta desses temas. E claro, agradecendo você que está sempre aqui comigo e você que chegou no final do vídeo. Se você quiser colocar ali nos comentários, diga, cheguei ao final do vídeo. Ou então coloca ali uma figurinha para que eu saiba que você assistiu o vídeo todo. E eu volto já já com você, porque eu estou preparando o vídeo do eclipse solar parcial. Este eclipse tem uma ativação de Quiron.
Nós vamos conversar um pouquinho mais nesse vídeo do eclipse. Já já eu tô de volta com você. Tchau!